Olá a todos! Então hoje eu vou revisar com vocês os primeiros conteúdos da aula de representação gráfica espacial, que correspondem à introdução ao sistema visual humano e ao estudo do ponto em geometria descritiva. Foram os últimos conteúdos que nós vimos antes da interrupção das aulas presenciais. Então, antes da gente começar a estudar geometria descritiva, a gente tem que entender, em primeiro lugar, como que funciona o sistema visual de projeção. O sistema visual de projeção consiste no sistema de formação da visão tridimensional. Para a gente poder formar a visão tridimensional e entender como que a visualização de objetos tridimensionais ela funciona, é necessário desenvolver as seguintes habilidades: habilidade visual, habilidade espacial e habilidade gráfica. Em primeiro lugar, a gente tem então que reconhecer como que funciona o sistema visual humano, depois aplicar os métodos e técnicas de visualização para poder desenvolver as habilidades de análise de objetos no espaço, análise espacial e análise gráfica. O sistema visual humano, ele funciona da seguinte maneira: o olho humano, ele vai receber feixes de luz e no seu interior, a convergência desses feixes de luz vai projetar uma imagem real, invertida e menor numa tela que fica localizada no interior do olho. Esse é um processo físico conhecido como refração da luz. Em seguida, depois de projetar a imagem no interior do olho humano, é feito o processamento dessa imagem. A partir do quê? Do cérebro. O cérebro ele vai fazer o processamento da imagem, vai fazer a correção do posicionamento da imagem, essa imagem vai deixar de ser invertida e vai passar a ser uma imagem direta. E também ele vai adicionar os elementos que dão a noção de tridimensionalidade para a imagem. Entendido como que funciona o sistema visual humano, a gente vai passar a estudar os métodos e técnicas de visualização de objetos tridimensionais. Existem uma série de métodos e técnicas de visualização de objetos tridimensionais e todas elas partem do estudo da geometria, que nada mais é do que a área da matemática que realiza o estudo da forma. E dentre as áreas da geometria está a área do estudo da geometria espacial, que consiste na aplicação da técnica conhecida como método de Monge. Como eu já falei anteriormente, geometria consiste no estudo da forma, e para a gente poder fazer a análise dos objetos em geometria, é necessário o uso de recursos visuais de representação para fazer a análise da forma, e também os matemáticos para poder fazer a modelagem e definir os tamanhos, fazer o estudo do comprimento, das dimensões dessa forma. Então, quais são os elementos básicos da geometria? Ponto, linha e plano. No caso particular de linha, seria a reta, que é o elemento que a gente usa para poder representar normalmente a linha e é o mais simples de se representar o elemento linha. Geometria espacial, ela consiste na área da geometria que estuda e analisa a representação de figuras no espaço, ou seja, eu vou analisar objetos com 3 dimensões, diferente da geometria plana, que eu analisava objetos com 2 dimensões apenas, objetos superficiais. Para a gente poder realizar o estudo da geometria espacial, então a gente vai utilizar de alguns métodos e técnicas de visualização, e esse método é conhecido como método de Monge. O método de Monge, ele tem a finalidade de transmitir as informações de objetos tridimensionais de tal forma que permite a execução e a leitura de projetos desses objetos, através de uma forma de representação diferente da representação espacial, que é conhecida também como representação em perspectiva. Perspectiva nada mais é do que uma forma de representar um objeto tridimensional a partir de um único desenho, enquanto o método de Monge eu vou utilizar de mais de um desenho para poder fazer essa representação. Já estou adiantando aqui
de um modo geral, o que que significa o método de Monge e as diferentes formas de representação que a gente tem em geometria espacial. Como que o método de Monge funciona? O observador ele vai visualizar as faces do objeto de diferentes posições e vai projetar a imagem dessas faces do objeto em planos de projeção. Como que ele vai transportar a visualização da imagem para o plano de projeção? Ele vai fazer o transporte dessa imagem através do transporte imaginário dos pontos da imagem até o plano, seguindo uma trajetória ortogonal, ou seja, cada ponto do objeto vai ser levado, de uma certa maneira, até o plano em que a imagem vai ser projetada através de uma trajetória ortogonal a esse plano de projeção, ou seja, o ponto ele vai seguir através de uma linha reta em direção ao plano de projeção, com inclinação de 90 graus em relação a esse plano de projeção. Depois de observar a imagem, o que o observador ele vai fazer? Ele vai realizar a análise do objeto e vai relacionar todas as imagens projetadas de cada face representada do objeto. Ele vai, através do relacionamento entre as imagens das diferentes faces, ele vai imaginar como que a peça ela seria montada no espaço de representação. Então, dessa forma, eu consigo interpretar quais são as características daquele objeto tridimensional representado. Como eu já falei para vocês, eu posso representar objetos tridimensionais a partir da sua representação em perspectiva e da sua representação planificada, que seria a representação adotada no método de Monge. Essas duas formas de representação, elas têm um nome geral na geometria espacial de espaço e épura, respectivamente. O espaço ele é formado pela intersecção dos planos de projeção horizontal e vertical. O que são os planos de projeção horizontal e vertical? O espaço que eu estou me referindo aqui, ele é o espaço de representação, ele é um domínio de representação, análogo, por exemplo, ao plano cartesiano, que consiste num sistema de representação de superfícies formado por dois eixos, um horizontal e um vertical. Aqui na geometria espacial a gente tem um sistema bem similar, só que em vez de eixos, a gente vai utilizar um sistema de planos. E tem um terceiro elemento também para me dar a grandeza de profundidade, que corresponde à linha de terra. A linha de terra nada mais é do que o elemento formado entre a intersecção dos planos de projeção horizontal e vertical. A partir do espaço de representação, eu posso localizar pontos no espaço e, com isso, representar objetos localizados no espaço. É importante lembrar também que, assim como no plano cartesiano, os planos de projeção, analogamente aos eixos do plano cartesiano, eles formam 90 graus entre si. E quando a gente tem um ângulo formado entre planos, a gente chama de diedro. Então, aqui tem um exemplo de espaço de representação adotado na geometria descritiva. Normalmente, na literatura da geometria descritiva, nas referências, vocês vão encontrar essa nomenclatura para os planos de projeção. I1 para o plano de projeção horizontal e 2 para o plano de projeção vertical. Eventualmente, pode acontecer de ter a nomenclatura π e π', que é a nomenclatura utilizada num dos principais livros da geometria descritiva, que é o Alfredo dos Reis Príncipe Júnior. Bom, como que a gente vai representar os pontos no espaço? Para a gente poder representar os pontos no espaço, a gente vai precisar entender como que funciona a representação de pontos através do método de Monge. Porque o método de Monge é que vai definir as coordenadas dos meus pontos em geometria descritiva. Através da visualização de objetos por meio do método de Monge, ou seja, por meio de dois referenciais para eu poder reconhecer que um objeto ele tem
no mínimo 3 dimensões, voltando aqui um pouquinho, por que eu tenho que enxergar um objeto por meio de 2 referenciais para poder reconhecer que ele tem 3 dimensões? Pelo seguinte motivo: eventualmente, a face do meu objeto ela pode estar completamente paralela ao plano de projeção. E com isso, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir enxergar a profundidade do meu objeto ou a outra grandeza que está perpendicular ao plano de projeção. Então, por isso, eu não vou conseguir enxergar essa grandeza adicional. Para eu poder enxergar essa grandeza, o que eu teria que fazer? Eu teria que, em primeiro lugar, enxergar o meu objeto através de um outro ponto de vista diferente que me permita ver essa grandeza, essa dimensão que eu não estou vendo no momento, essa dimensão que não está aparecendo por causa do paralelismo da face que eu estava visualizando anteriormente. Então, no método de Monge, o que acontece? Eu tenho que visualizar o objeto de um outro ponto de vista diferente. Dessa forma, eu vou ter 2 faces diferentes do objeto e eu vou conseguir, pelo menos, reconhecer que esse objeto ele é tridimensional. Não vou conseguir reconstituir ele ainda. Para eu conseguir reconstituir um objeto, eu preciso de visualizações diferentes das faces do objeto. Ou seja, visualizações de 3 diferentes pontos de vista. Para reconhecer a tridimensionalidade do objeto, eu preciso de pelo menos 2 dimensões. Eu vou dar um exemplo aqui no aplicativo do GeoGebra, que eu fiz com um ponto que eu tenho representado. Esse aplicativo aqui ele é bem interessante, depois eu vou colocar o link na descrição do canal para vocês conseguirem encontrar esse modelinho. Tá? Eu desenvolvi esse modelo aqui de representação espacial, eu vou colocar o link na descrição. Bom, então aqui eu tenho o ponto A representado, e essas linhas tracejadas em azul e em verde correspondem às projeções dos pontos. Já vou explicar o que são as projeções. Então, aqui, se eu visualizo o ponto A, vamos supor que o ponto A é uma bolinha com dimensão. Tá? Se eu visualizo o ponto A e projeto a imagem dele sobre esse plano aqui azul, o que vai acontecer? Como que eu vou enxergar o meu ponto A? Meu ponto A ele vai ser enxergado da seguinte maneira. Dessa forma aqui, eu vou ter o formato de uma bolinha. Agora, se eu visualizar, vamos apontar, vai estar no formato de uma bolinha. Eu consigo enxergar a profundidade dessa circunferência que eu estou vendo aqui, do ponto A? Eu não consigo. Como é que eu sei que esse ponto A ele não é uma superfície plana, não é uma circunferência plana, e sim um ponto, né? uma pequena esfera? Eu vou ter que enxergar ele de um outro ponto de vista. E qual que é esse outro ponto de vista? Vai ser o plano horizontal. Se eu enxergo então o ponto A partir do plano horizontal, eu vou ter uma outra imagem de uma circunferência. E eu sei que não é uma superfície plana, porque eu sei que na imagem anterior eu tinha a grandeza do raio, 2 eixos. E agora eu tenho a grandeza do raio representada sobre um plano diferente. Então, nesse caso aqui, eu reconheço que o objeto ele é tridimensional. Bom, então entendemos, por que a gente tem que visualizar os objetos por meio de 2 referenciais. A gente reconhecer, aqui eu estou só falando de reconhecimento das 3 dimensões de um objeto. Não estou falando para montar o objeto inteiro. Então, quais são os 2 referenciais que a gente tem que enxergar?
que a gente tem que utilizar para poder visualizar um objeto e reconhecer que ele tem 3 dimensões. Vou ter que enxergar o objeto projetando a imagem dele sobre o plano horizontal de projeção e vou ter que projetar a imagem desse objeto sobre o plano vertical de projeção. Como eu falei anteriormente, ali no desenho do GeoGebra, vamos voltar aqui para o GeoGebra, eu tenho aqui essas linhas azuis e verdes, que correspondem ao quê? Correspondem às projeções do objeto. E o que são as projeções do objeto? As projeções nada mais são do que a distância do objeto que eu estou avaliando no espaço em relação a um dos planos de projeção. Ou seja, essa linha azul aqui corresponde ao quê? A distância vertical do meu objeto em relação ao plano P1, ao plano horizontal de projeção. Enquanto que essa linha tracejada verde, ela corresponde ao quê? A distância do ponto A em relação ao plano vertical de projeção, ou seja, é a minha projeção horizontal, é o quão distante, o quão à esquerda ou quão à direita, o meu ponto vai estar do plano vertical de projeção. E eu tenho também uma grandeza adicional, né? Falei das projeções. As projeções, elas vão ser as coordenadas, a segunda ordenada do ponto e a terceira ordenada do ponto. Ordenada de afastamento, que normalmente é a ordenada meio da nossa tripla ordenada de representação de pontos do espaço. Ela vai ser a distância horizontal do ponto em relação ao plano vertical de projeção. Enquanto que a terceira ordenada da minha tripla ordenada de pontos, ela vai ser a projeção vertical, que a gente chama de cota. E eu tenho ainda uma outra ordenada, que é a primeira ordenada dos pontos, que corresponde à abscissa. O que é a abscissa? Ela é a localização do ponto que eu estou avaliando, que eu estou projetando a imagem, em relação à linha de terra. Onde que estaria representada a coordenada da abscissa aqui na minha representação espacial? Ela está representada sobre o eixo X do GeoGebra, né? Ela está representada sobre a linha de terra. Aqui no GeoGebra ela está representada pelo eixo X. Então eu já mostrei para vocês ali a questão das ordenadas. E para a gente poder localizar os pontos no espaço, isso é muito importante. Quando vocês forem fazer o exercício em casa, eu vou dar um exemplo de exercício à mão para vocês fazerem. Aí vocês vão ter que, não podem se esquecer desse detalhe que é super importante, que consiste em referenciar um ponto da linha de terra para poder definir a origem do meu sistema. No plano cartesiano, a origem do sistema era o ponto que correspondia à intersecção dos eixos. No caso aqui da representação espacial, o que acontece? A nossa intersecção de planos ela corresponde a uma linha, a uma reta. E uma reta é composta de vários pontos. Então, a gente tem que definir arbitrariamente antes qual que é o nosso ponto de referência do sistema para que se possa localizar pontos na representação espacial. No GeoGebra, só para mostrar para vocês novamente, essa referência ela já está definida. Ela está definida aqui pelo cruzamento dos 3 eixos, que é o ponto zero. Bom, e um outro fator importante para a gente localizar pontos no espaço, que facilita essa localização, corresponde à identificação do sentido das projeções. Dessa forma, a gente consegue localizar os objetos em quadrantes. Então, no primeiro quadrante, que é o primeiro diedro dos planos de projeção, eu vou ter sempre pontos em que as suas projeções são positivas, tanto a projeção de afastamento, que é a projeção horizontal, e a cota, que é a projeção vertical. Já no segundo diedro, eu vou ter pontos com afastamento negativo e cota positiva. O ponto vai estar acima do plano horizontal e vai estar à esquerda do plano vertical. Já no terceiro diedro, eu vou ter pontos que estão situados abaixo do plano horizontal e à esquerda do plano vertical, seja com projeções negativas.
Já no quarto diedro, eu vou ter pontos abaixo do plano horizontal, à direita do plano vertical de projeção. Posto, a gente finaliza a explicação da representação dos objetos em espaço, ou seja, a representação dos objetos através da representação em perspectiva. Em seguida, a gente pode passar agora para a representação dos objetos dos pontos em épura, que consiste na representação dos objetos através, de fato, do método de Monge. Quando o Gaspar Monge ele planejou o sistema de visualização de objetos tridimensionais através do método de Monge, a ideia principal era que os objetos fossem representados sempre em duas dimensões, através da visualização da sua face em diferentes pontos de vista. No caso aqui da representação em épura, a gente vai trabalhar com a visualização dos pontos que pertencem a um objeto tridimensional. Através da visualização desses pontos, com sua imagem projetada sobre o plano horizontal de projeção, sobre o plano P1, e através da visualização, através da projeção da sua imagem sobre o plano P2, plano vertical de projeção. Só que para a gente poder reconhecer em que diedro que esse objeto está localizado, a gente tem que entender qual que é o sentido das projeções dos pontos que eu estou representando. Por exemplo, um objeto ele pode ter um ponto representado no primeiro diedro. E qual que é a característica dos pontos representados no primeiro diedro? O ponto ele vai ter que estar acima do plano horizontal de projeção, ou seja, sua projeção vertical é positiva, e ao mesmo tempo ele vai ter que estar à direita do plano vertical de projeção, seja sua projeção horizontal, ela é positiva também. Então é super importante a gente entender qual é o sentido das projeções, que a gente vai achar a localização do objeto no espaço de forma mais simples, entender a interpretação da representação em épura. Como que a gente monta a representação em épura? A representação em épura, a representação do objeto através de planos, a gente monta da seguinte maneira. A gente vai primeiro imaginar a rotação do plano horizontal de projeção em torno da linha de terra. E em seguida, vai visualizar a representação do espaço inteiro dessa forma aqui, como está ilustrada no slide. O que aconteceu aqui? Não sei se vocês repararam bem. Quando eu rotacionei o plano horizontal de projeção em 90 graus no sentido horário, o que aconteceu? Olhem bem para onde que foram a parte positiva e a parte negativa do plano. A parte positiva foi para baixo da linha de terra, enquanto a parte negativa do plano horizontal foi para cima da linha de terra. E essa observação é super importante para a gente entender como fazer a leitura de um objeto representado em épura. E essa leitura é importante principalmente para quem for estudar desenho técnico mecânico, for fazer desenho de projeto mecânico e trabalhar com isso futuramente. Bom, então aqui para a gente enforçar o entendimento da leitura da épura, eu vou mostrar aqui o que acontece com um ponto localizado no primeiro diedro. Quais são as características da cota e do afastamento, ou seja, das projeções vertical e horizontal desse ponto. Ponto localizado no primeiro diedro, ele tem projeções verticais positivas no seu sentido convencional. Por quê? O plano vertical de projeção, ele mudou a sua posição para poder compor a épura? Não mudou. Então, o sentido das projeções vai se manter igual. O que vai mudar é o sentido das projeções horizontais, dos afastamentos, em que o afastamento vai ser positivo para baixo. Por isso que a épura ela acaba sendo representada dessa forma, como está ilustrado aqui na figura. Já para o segundo diedro, quando eu tenho afastamento negativo, olha o que acontece com o afastamento da cota positiva na épura. Os dois vão estar situados no mesmo semiplano na representação em épura. Já no terceiro diedro,
eu vou ter projeções em lados opostos, porém de mesmo sentido. Eu vou ter cota negativa e afastamento negativo. Nesse caso aqui, como que fica? A épura do ponto, ela vai ter a cota no semiplano inferior, abaixo da linha de terra, e o afastamento no semiplano superior, negativo para cima. Já os pontos no quarto diedro, cotas negativas e afastamentos positivos. O afastamento ele vai ficar para baixo da linha de terra, enquanto que a cota também para baixo da linha de terra. A cota não muda o sentido. O afastamento ele acaba sendo positivo para baixo. Bom, então aqui chegamos ao nosso primeiro exercício, em que eu dou as coordenadas dos pontos e vocês vão fazer a localização desses pontos no espaço de representação, a sua representação em épura, e também vão identificar que diedro cada um desses pontos pertence. Nós vamos fazer aqui brevemente esse exercício no GeoGebra. Eu vou deixar as anotações aqui do lado. Representar o ponto A, vou fazer alguns exemplos só para mostrar para vocês como que funciona o modelinho. Então, como que funciona? Aqui eu já tenho uma pré-configuração do ponto. Eu vou regular as coordenadas a partir desses comandos que estão indicados com a mãozinha do mouse, que é chamado de slider. Então, esse comando aqui, ó, eu vou regular as coordenadas do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. No caso aqui, o ponto A, qual que é o valor da abscissa, que é a minha coordenada X? Menos 1. Então, representei o menos 1 ali no GeoGebra. Qual que é a coordenada Y? É 0. Então, eu vou deslizar o slider até o 0, que é a minha coordenada de afastamento. Aqui, eu coloquei o seguinte sentido para os pontos. Aqui ele está trabalhando com a seguinte ordem da tripla ordenada: abscissa, afastamento e cota. E a coordenada de afastamento é o menos 3. Então, eu vou mexer aqui na coordenada de cota, valor menos 3. Notem que está um pouquinho difícil de a gente conseguir visualizar, né? Mas a gente pode dar um zoom na figura e dessa forma conseguir visualizar o objeto no espaço. Aqui ó, tem um detalhe, eu estou trabalhando com duas janelas do GeoGebra, com o ambiente 2D e o ambiente 3D. Quando eu clico aqui para operar os comandos do slider, eu acabo indo para o ambiente 2D. Mas eu não quero utilizar esses comandos aqui, ó, notem que a barra muda aqui. Eu não quero utilizar esses comandos. Eu vou, então, sempre clicar na tela do 3D para poder voltar para os comandos dos objetos tridimensionais. Então, aqui eu tenho a representação do meu ponto no espaço e eu quero obter agora a representação em épura. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o slider para poder representar a épura. Notem que o que aconteceu aqui, ó? O próprio ponto ele não tem afastamento, por isso que ele não estava sobre o plano da épura. Como que eu vou conferir isso? Agora eu vou utilizar o comando View in Front para poder visualizar a épura do meu objeto no GeoGebra.